Estamos lendo As Percepções de um Observador Distraído, livro que eu lancei em novembro do ano passado. Hoje a nossa live vai para os textos filosóficos do livro e eu lerei o texto que está na página 50. Evidentemente, você já sabe que sozinho ninguém interpreta a realidade adequadamente. Ninguém pensa um mundo sem que outros o tenham pensado antes. Você também já sabe que para trilhar novos caminhos é preciso passar por aqueles que foram abertos por nossos antepassados. Na filosofia, na teologia, na história, na matemática, em todas as áreas do conhecimento, ninguém fala sozinho, mas com outros que vieram e falaram antes. Fala a partir deles. Debate com eles, discorda, concorda, ignora ou sabe com eles. Alguém já disse que eu e você somos como anões sentados em ombros de gigantes. Ninguém vê nada sozinho, pois sempre haverá a influência de outrem. Sempre haverá a bênção ou a maldição da cultura, sempre haverá a máscara da língua materna. Eu sei que você que me lê ou que me vê e me ouve agora já sabe de tudo isso, mas não custa lembrar. Durante boa parte de nossa existência enxergamos a vida, a morte, o sucesso, o fracasso, o amor ou o ódio com olhos emprestados. De quando em vez é bom lembrar de que não somos autoexistentes, autorreferentes ou autossustentáveis. Somos porque foram antes de nós. Pensamos porque pensaram antes de nós. Amamos porque primeiramente fomos amados. Esse texto tem uma bela ilustração feita pelo Vinícius Debs, página 50, Elaine. Pelo Vinícius Debs, que foi meu adolescente à época que eu fui pastor de adolescentes na Igreja Batista de Água Branca. Agora é um jovem. Ele ilustrou esse texto e é uma ilustração muito interessante porque ele fez essa brincadeira com o antigo e o novo. Então tem um homem como se fosse assim um homem ancestral sentado sobre a tela negra de um celular. Então é uma imagem bem interessante que ilustra bem o que eu quis dizer nesse texto. Esse texto, logo de cara, traz uma implicação que eu quero tocar aqui já de início. Qual é a primeira implicação e muito clara desse texto? É que ninguém e nenhum de nós é autoexistente. Ou seja, nenhum de nós veio à existência por vontade própria, por motivos óbvios. Como você pode pensar se você não existe? Quem dirá determinar a sua própria existência antes da sua existência? Só Deus pode dizer, eu sou. Só Deus pode dizer, só eu existo sem que ninguém me tenha gerado. Nós todos, sem exceção alguma, não podemos olhar para nós mesmos como se fôssemos autoexistentes. E a consequência mais importante desta concepção é que se a gente quer cumprir a nossa vocação como seres humanos, não podemos viver como se não tivéssemos uma dívida com os nossos antepassados. Não podemos existir como se tivéssemos vindo à existência sem a influência de ninguém. Ou seja, temos uma dívida com os nossos antepassados. O outro lado dessa mesma moeda é que nós temos uma responsabilidade com os nossos descendentes. Então, primeiro, nós não somos autorreferentes. Nenhum de nós pode dizer eu sou. Para que viéssemos à existência, outros seres humanos precisaram existir. Número 2, isso nos faz carregar sobre os nossos ombros essa, como eu poderia dizer, dívida com os nossos antepassados e, por outro lado, a responsabilidade para com os nossos descendentes.
Aos nossos antepassados, uma dívida. Aos nossos descendentes, uma responsabilidade. E pensando nos dias em que nós temos vivido e pensando no fato de que a nossa circunstância tem nos levado a tomar decisões com certa agilidade e com certa urgência, nós não podemos nos esquecer destes dois fatos. Não podemos decidir, mesmo considerando que estamos num momento bastante complexo da nossa existência, não podemos decidir ignorando que devemos aos nossos antepassados e somos responsáveis pelos nossos descendentes. Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, em tempos de loucura no mercado, porque algumas pessoas acham que todo o mantimento e o suprimento vai acabar, em tempos de um esforço gigantesco pela autopreservação, a gente não pode esquecer de que nós respondemos pelo nosso passado, pelo legado que nós recebemos, e nós respondemos pela maneira como nós vamos cuidar dos nossos descendentes. Por tudo isso, ou apenas por isso, que é pouquíssima coisa, mas é de extrema relevância para a nossa caminhada, eu fiquei pensando em algumas coisas. Por exemplo, eu pensei que a gente precisa levar muito a sério aquilo que Paulo disse lá em Romanos, à igreja de Roma. Ninguém vive só para si e ninguém morre apenas para si. Ninguém vive apenas para si e ninguém morre apenas para si. Ou seja, somos seres humanos. E para cumprir a nossa vocação como seres humanos, nós não podemos viver como se não tivéssemos essa relação com o nosso passado recente, o nosso passado ancestral, com o nosso futuro mais presente, que são os filhos, as pessoas que nós geramos, as pessoas com quem nos relacionamos, as pessoas de quem cuidamos, e o nosso futuro mais longevo. Ninguém vive só para si, ninguém morre só para si. Somos comunidade humana, e o fato de sermos uma comunidade humana, independentemente de cor, de raça, de religião, de postura política, nós somos seres humanos. E o que faz de um ser humano humano é o fato de que ele precisa responder à vocação comunitária. E para responder à vocação comunitária, eu e você precisamos nos lembrar que não somos autorreferentes, precisamos nos lembrar de que não podemos tomar decisões só por nós mesmos. Segunda consequência direta desse pequeno trecho do meu texto que li agora, é que a gente precisa aceitar a dívida que temos com os nossos antepassados. E precisamos celebrar as lutas e conquistas e a memória deles. No Ocidente, que é onde nós vivemos, isso é uma coisa muito estranha de se dizer. Mas é muito tranquilo quando a gente conhece, por exemplo, a cultura do Oriente, onde a Bíblia Sagrada nasceu, e a gente percebe que quase ninguém no Oriente Médio ou na Ásia fala em nome próprio. Quase ninguém se coloca publicamente sem ter a plena consciência de que carrega consigo sua ancestralidade. Nós, como fruto dessa mistura de povos africanos, povos europeus, os nossos povos originários, os indígenas, de alguma maneira, por conta de diversas questões históricas e de desdobramentos históricos, esquecemos dessa verdade. Na África, por exemplo, todo africano que conhece a sua cultura sabe que vive num mundo em que há uma relação íntima entre os antepassados mortos, os vivos e os que virão no futuro. E eu não estou falando de religião, o que eu estou falando é de uma consciência comunitária estendida, maior, de uma consciência comunitária que é ampliada, que percebe que nós não estamos no mundo só por nós mesmos. Por isso, uma consequência direta do meu texto é de que a gente deve aceitar
que de verdade nós temos uma dívida com o legado que os nossos antepassados nos deram. Nós temos uma dívida cultural, nós temos uma dívida do ponto de vista intelectual. Ninguém fala sozinho nesse sentido. Há coisas que estamos discutindo agora em termos intelectuais que foram iniciadas pelos nossos antepassados. Há processos de convivência histórica que aprendemos com os nossos antepassados, que legamos deles. Por isso, uma consequência direta desse texto que eu escrevi, que está no meu livro, é que a gente deve aceitar essa dívida não como um peso, mas com gratidão e com honra, porque nós temos como olhar para trás e temos a quem nos referenciar no passado. É muito bonito quando a gente está conversando com alguém que tem plena consciência da sua negritude e a pessoa repete um adágio que é muito comum nos movimentos negros aqui no Brasil, que é o seguinte, abre aspas, nossos passos vêm de longe. Olha que lindo isso. Nossos passos vêm de longe. Ou seja, há uma dívida que nós precisamos considerar. Há lutas que os nossos antepassados enfrentaram, que lutaram para que nós hoje tivéssemos possibilidades que nós não tínhamos. Quando eu penso em como foi o processo para que as mulheres viessem a se tornarem cidadãs de direito, porque de fato elas já eram, se tornarem cidadãs de direito, quantas mulheres lutaram? Para que a mulher pudesse votar, quantas mulheres lutaram? Para que nós tivéssemos direitos trabalhistas, por exemplo, para que nós pudéssemos nos colocar diante dos nossos empregadores com uma certa confiança, porque pessoas lá atrás deram suas vidas e às vezes de verdade seu próprio corpo e seu próprio sangue para que a gente pudesse ter algum tipo de direito de direito no campo trabalhista. Ou seja, ninguém se faz sozinho. E nós temos uma dívida. E por outro lado, nós devemos celebrar mesmo essas conquistas que os nossos antepassados lutaram e ganharam para nós. E não devemos, em hipótese alguma, ignorar esse fato. E não devemos permitir que, em momento algum, pessoas desmereçam esses esforços, essas lutas. Por isso que é muito importante, gente, movimentos e posicionamentos de pessoas que não deixam morrer a memória de pessoas que lutaram para aquilo que é importante para todo e qualquer trabalhador, todo e qualquer ser humano brasileiro. Temos uma dívida e não podemos ignorar isso. Em tempos de revisionismo histórico, é importante a gente lembrar que a gente só pode fazer algumas coisas porque antepassados corajosos e destemidos e munidos de um grande coração, de uma grande noção de valor e de uma grande noção comunitária, lutaram lutas e venceram para que a gente estivesse aqui. Por último, a última consequência desse meu texto da página 50 é que a gente tem que encarar o privilégio de nos tornarmos os gigantes onde os nossos descendentes poderão se sentar para olhar o futuro deles e para construir o futuro deles. Nós temos que aceitar esse desafio como um privilégio e olhar daqui um tempo para trás e poder dizer assim, eu fui um gigante ou uma gigante para que os meus filhos, as crianças que me rodeavam, os adolescentes, os jovens que estavam perto de mim, pudessem se sentar nos meus ombros e ver um pouco mais adiante por conta daquilo que eu construí. Imagina o que seria a cena triste de um de nós sendo velado e as pessoas não terem nada a dizer sobre o que nós construímos ou sobre que tipo de legado espiritual, tipo de legado cultural, que tipo de legado relacional nós deixamos. Eu abro meu texto lembrando dessa frase que, se eu não me engano, é uma frase muito típica
da Idade Média, é algum autor da Idade Média que vai afirmar isso, que nós somos anões sentados em ombros de gigantes. E eu faço esse raciocínio pensando em mim e em você. Será que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos e netas, as crianças que nos rodeiam, os jovens e adolescentes que nos rodeiam poderão dizer daqui a alguns anos: eu vejo o que vejo, sinto o que sinto, percebo o que percebo, porque sou um anão sentado sobre ombros de gigantes. Ao que alguém poderia perguntar: quem são os gigantes que lhes deram os ombros para que você se sentasse e enxergasse mais longe? E aí alguém pode dizer assim: tinha uma gigante na minha vida, o nome dela era Tânia. E ela me fez enxergar mais longe. Ela construiu até onde ela conseguiu e agora eu construo a partir desse edifício que ela começou. Aí passa um tempo, alguém diz assim: ué, Caio, como é que você percebeu isso? Como é que você construiu essa maneira de se relacionar com as pessoas? Eu tive um gigante chamado José, que viveu de uma maneira e que construiu a sua vida de uma maneira que me fez enxergar mais longe, e eu sou grato. Imagina isso. Como seria lindo chegar no final da nossa vida e a gente poder receber na nossa lápide, ou mesmo, ou não ouvir, mas no futuro escatológico do reino de Deus, saber que, de fato, nós vivemos uma vida que valeu a pena e vivemos uma vida que não considerou apenas nós mesmos. Esse é o meu desejo, a minha oração, o meu encorajamento para você. Em dias de pandemia, em dias onde a nossa tendência e o nosso instinto de sobrevivência às vezes nos faz olhar só para nós mesmos, em dias em que nossos governantes tomam decisões sem pensar nos cargos que ocupam, em dias onde o desespero nos faz agir quase como animais, sem reflexão, sem intuição, sem sentimento. Vale o encorajamento. O mesmo encorajamento e convite que Paulo fez à igreja de Roma. Lembrem-se, vocês não vivem para si mesmos, nem morrem para si mesmos. Deus abençoe a todos. Um abraço.